em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje eu vou falar para vocês sobre esse tema que está projetado aqui. Cuide de si mesmo. É muito fácil a gente colocar os outros em primeiro lugar e nos colocarmos em segundo plano em relação a algumas pessoas. Muitas pessoas têm como meta de vida satisfazer as necessidades de outras pessoas, seja do seu patrão, seja dos seus filhos ou do seu cônjuge. Então, estamos o tempo todo, voluntária ou involuntariamente, tentando agradar as pessoas e fazê-las felizes ao nosso redor. Começa a reparar a sua vida, que você vai perceber que algumas coisas você está fazendo exatamente assim. O problema é que isso pode levar você a um processo de esgotamento emocional, onde você vive para agradar os outros, para fazer os outros felizes, satisfazer as necessidades dos outros, e quando você menos espera, você está vazio espiritualmente, emocionalmente, porque estamos garantindo a felicidade dos outros, mas nós não estamos colocando a nós mesmos como uma prioridade, como deveria ser. A sua primeira missão de vida é se manter saudável, amém? Essa é a sua missão primordial. Não é egoísmo algum você tirar um tempo para você cuidar da sua mente, cuidar do seu coração, cuidar também da sua saúde. Você precisa, como eu, todos nós, tempo para se reenergizar. Nós temos, por exemplo, o calendário de Deus, que 6 dias trabalharás, e no 7º dia, você vai reenergizar suas forças. Você precisa ter um escape, você precisa ter um momento onde você vai reabastecer as suas baterias emocionais para você continuar a vida. Se de repente você emendar de segunda a segunda, ou se você cair nessa tentação de querer agradar a todas as pessoas, a médio e longo prazo, seu corpo vai sentir, a sua mente vai reclamar, e você também vai se encontrar espiritualmente uma pessoa abalada. Não viva com aquela mentalidade de herói. Viu, irmãos? Não tem mais heróis. Não existe isso, só nos filmes. Como, por exemplo, aquela pessoa que fala assim: eu tenho que ser forte, eu tenho que mostrar para as pessoas que eu sou forte, de que eu tenho um compromisso, que eu vou honrar, eu preciso estar em todos os lugares ao mesmo tempo, eu preciso representar fulano aqui, preciso estar presente ali, não posso faltar porque a obra de Deus não pode parar. Eu tenho que ser o super-homem, eu tenho que ser a Mulher Maravilha. Tem até uma irmã aqui hoje com a camisa da Mulher Maravilha, né? Mas assim, não existem mais heróis. Por exemplo, a pessoa que fala assim: se eu não for, o que os outros vão dizer quando eu não aparecer lá? Então, essa mentalidade é uma mentalidade de herói, que ela é boa para os outros, mas para você não faz bem. Isso, além de não ser saudável, aumenta mais ainda a pressão sobre você. Mas ninguém pode fazer essa mudança senão você. É você quem tem que mudar, é você que tem que tomar essa decisão e virar essa chave da sua vida. Você é o único que pode dizer: eu a partir de hoje vou cuidar de mim. Eu a partir de hoje vou procurar ser uma pessoa saudável, vou garantir o meu bem-estar emocional. Eu quero ser uma pessoa sadia, eu quero ser uma pessoa normal. Se você não aprender a dizer não para algumas coisas e para algumas pessoas, nada mudará na sua vida. Mas é preciso tomar essa decisão. As pessoas, num primeiro momento, vão estranhar, elas vão achar ruim, elas não vão gostar, mas a sua saúde agradece, tá bom? A sua saúde agradece. Ao fazer esses ajustes, não se surpreenda que também você vai se sentir culpado. Meu Deus, eu aqui deitado, enquanto que eu poderia estar fazendo tantas coisas, ajudando tantas pessoas, mas aquele momento é o momento que você tirou para cuidar de si mesmo.
da sua alma, da sua mente, do seu corpo. Quando Jesus esteve aqui na terra, Ele curou muitas pessoas, Ele ensinou nas sinagogas, Jesus atendia muita gente, desde o amanhecer até o pôr do sol. Onde quer que Ele fosse, havia pessoas com necessidades. Em qualquer lugar que Jesus chegava, afluía para Ele grandes multidões. Mulheres que falavam assim: Senhor Jesus, que dia que o Senhor vai lá na minha casa orar pela minha família? Jesus, o Senhor podia curar o meu filho? Que dia que o Senhor vai visitar a nossa cidade? Mestre, posso tocar na orla das suas vestes? Então, era gente o tempo todo ali, comprimindo Jesus por qualquer lugar onde Ele estava. Ele tinha todas essas demandas para resolver. Ele tinha tantas e tantas pessoas doentes para serem curadas, outras escravas para serem libertas. Mas é interessante que Jesus, Ele respeitava, mesmo com a natureza divina, o seu corpo físico. Os seus apóstolos, Ele inclusive chamou certa vez para que eles pudessem descansar. Olha o que diz aqui essa referência de Marcos 6. Os apóstolos voltaram para junto de Jesus e contaram-lhe tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde à parte para algum lugar deserto e descansai um pouco, porque eram muitos os que iam e vinham e nem tinham tempo para comer. Olha a preocupação de Jesus com a saúde e com o descanso dos seus discípulos. Gente, vamos tirar um tempinho para nós, vamos descansar um pouco. Vocês não estão tirando tempo para comer direito, vocês precisam parar e descansar comigo. Se Jesus, o Filho de Deus, não atendeu todas as demandas que chegaram para Ele, por que você teria que atender? Entendeu? Porque você seria diferente. Achamos que podemos resolver tudo para todo mundo, mas não conseguimos. Nós temos que entender isso. Se Jesus conhecia os seus limites, você também precisa conhecer os seus. Até onde você pode ir. Não cometa o erro de viver no déficit. Tem muita gente que está vivendo no déficit, de cansaço, de estresse, de pressão, de problemas mentais, físicos, espirituais também. Regularmente, comece a reservar um tempo para você. Isso pode significar que você tenha que dizer não para algumas coisas na sua agenda, dizer não para algumas pessoas também que precisam de você. Você pode até chegar a desapontar alguns amigos, mas isso faz parte do processo. Para você cuidar de você mesmo, você vai às vezes ter que colocar outras coisas em segundo plano, para você poder ter atenção para si mesmo. Na época da pandemia, nós aprendemos uma coisa: embora a pandemia tenha sido negativa, porque muitos morreram, e a gente tem um sentimento muito forte, verdadeiro, por todos os que perderam a sua vida durante a pandemia de 2021, mas nós percebemos uma coisa: a pandemia, ela deu aquela freada nas pessoas. Aquelas pessoas que eram workaholics, que trabalhavam de sol a sol, eles tiveram que obrigatoriamente parar de trabalhar, porque o comércio fechou, o banco fechou, as escolas fecharam, os aeroportos fecharam, as fronteiras fecharam, e ninguém mais podia sair de casa. O que aconteceu? Todo mundo começou a ficar em casa, todo mundo começou a cuidar das coisas que eram relegadas a terceiro plano, e então passaram a cuidar mais de si mesmo. De certa forma, a pandemia, ela nos ajudou a recuperar o equilíbrio entre as nossas prioridades e as demandas da nossa vida. O apóstolo Paulo, ele tinha um compromisso de pregar certa vez na cidade de Corinto. Ele havia anunciado a sua agenda para aquela igreja e todos estavam esperando há meses a visita do apóstolo Paulo. E a ansiedade era grande. Só para você ter uma noção do que significava isso, eu visitei recentemente agora
os nossos irmãos lá da cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará. E havia uma grande expectativa para a minha chegada lá. Eu cheguei na segunda e voltei na sexta-feira. Você não imagina a alegria dos irmãos em me receber, tanto na chegada como na saída. Irmãos que vieram de longe para poder assistir o presencial, porque nós temos uma reunião virtual toda quarta-feira com os nossos irmãos lá. Eu fui presencialmente semana passada. Eu fiquei imaginando como é que seria para a igreja de Corinto saber que o apóstolo Paulo estava chegando, de que ele ia pregar na cidade, passar uma temporada com eles. Só que, irmãos, aconteceu o seguinte: Paulo encontrou grandes dificuldades na Ásia. Ele estava lidando com problemas de todos os lados que vinham contra ele. Aí ele escreveu assim para os irmãos de Corinto: olha só, irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Esse foi o homem que escreveu metade do Novo Testamento, dizendo que estava se sentindo o quê? Sobrecarregado, que achava que não ia conseguir continuar vivo. Ele já tinha falado para essas pessoas que iria. Eles estavam esperando com ansiedade e grande expectativa. Ele firmou um compromisso com aquela igreja e surgiram situações inesperadas. Ele poderia ter pensado o seguinte: puxa vida, mas se eu disser para eles que eu não vou, como é que eles vão reagir? O que eles vão pensar de mim? O que eles vão falar para os outros? Eu acho que eu vou decepcioná-los se eu não for. E se eles ficarem chateados e não quiserem mais a minha presença lá com eles? E se eles não entenderem a luta que eu estou passando aqui? Tudo isso certamente passou pela cabeça do apóstolo. Mas o mesmo Paulo que escreveu: tudo posso naquele que me fortalece, ele conhecia também os seus limites, que ele não podia operar o seu melhor naqueles dias para os irmãos de Corinto. Ele não podia fazer o melhor se ele não estivesse bem consigo mesmo, ou se estivesse esgotado. Então, irmãos, ele enviou uma carta, que é 2 Coríntios, dizendo a eles: gente, desculpem, mas eu não vou. Foi difícil para ele dizer isso. Desculpe, mas não vai dar para ir desta vez. Ele poderia ter adotado a mentalidade de herói. Qual que é a mentalidade de herói? Eles estão contando comigo, eu sou aqueles que eles esperam, eu sou admirado por eles, eles precisam de mim, eu não posso decepcioná-los. Mas ele tirou essa capa de herói e disse: eu não posso ir, eu não tenho condições de ir. Ele disse: eu estou sobrecarregado, eu preciso ser restabelecido. Assim que estiver cheio de volta, eu visito vocês inteiro, restaurado, e aí então vocês vão poder desfrutar o máximo que puderem de mim. Então presta atenção aqui, há momentos na vida em que vocês precisam dizer igual o apóstolo Paulo disse: olha, gente, eu sei que seria importante eu estar aí com vocês, mas eu não posso dar o melhor de mim se eu não tenho o melhor para dar para vocês. Então eu não vou poder comparecer nesta data, mas em uma outra data eu vou estar presente. Quero que vocês entendessem isso. Paulo, ele fez bem para ele mesmo. E depois a gente soube que os irmãos compreenderam, os irmãos aceitaram, e não teve problema algum. Dizer não, talvez seja a palavra mais difícil de ser dita para algumas pessoas, mas você precisa aprender a dizer não em alguns momentos da sua vida. Um pastor muito bem sucedido
e ouvir a sua história. Ele estava viajando muito, uma agenda semanal intensa, estava esgotado já, física, mental e espiritualmente. Ele estava numa espiral de compromisso que não tinha tempo para descansar sequer. Ele estava numa escala de 18 horas de voo e na chegada já tinha que atender a um outro compromisso na tarde do dia seguinte. Então, naquele dia foi a última vez que ele voou, porque depois daquela viagem ele teve um derrame. Ele perdeu a voz e também perdeu a coordenação motora. Então agora ele não podia mais viajar, não podia mais pregar, não podia mais fazer nada. Deixa eu falar uma coisa para você muito importante aqui. A única maneira de você servir a Deus é através do seu corpo. Não tem outra maneira de você servir a Deus. Se você quer servir a Deus por muitos anos, então cuida do seu corpo, porque é essa a única forma como você pode servir a Deus. Ora, se o apóstolo Paulo podia dizer, eu não posso ir porque eu não tenho condições, por que eu não poderia dizer? Por que você não poderia dizer? Aqui tem uma chave. Você é quem faz a sua programação. É você quem responde à sua própria agenda. É você quem decide o que vai fazer. Não assuma compromissos que você sabe que não são bons para a sua saúde. Porque eu estou falando aqui hoje com vocês sobre a importância de cuidar de si mesmo, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista bíblico. Deus está falando com você nessa manhã, seja aqui presente, seja online ou no podcast. Quando eu, por exemplo, me levanto todos os domingos para vir aqui para o prédio, eu procuro começar bem o meu dia. Eu acordo bem, eu procuro já, trabalhar a minha voz. Eu não tenho a mesma voz que o Felipe para poder, domingo de manhã, cantar daquele jeito, Mas eu preciso também falar, então eu preciso cuidar da minha voz. Eu bebo muita água de manhã cedo no domingo. Outra coisa também, eu não costumo resolver problemas da igreja domingo, porque domingo é um dia em que eu sei que vai haver uma grande retirada emocional de mim. E termina o domingo, irmãos, eu confesso para vocês, eu fico esgotado emocionalmente. Então, já ciente disso, eu não assumo determinados compromissos domingo. Se uma pessoa, por exemplo, chega antes do culto, pastor, eu preciso muito conversar com você. Eu falo assim, conversa comigo depois do culto, eu vou te atender, vou te dar um bom tempo, dar atenção. Mas antes não, porque antes você pode tirar a energia que está guardada aqui, para poder ser entregue enquanto eu estarei ministrando. No início do meu ministério, isso há muitos anos atrás, não vou falar porque senão vai dizer que eu sou velho, eu passava as tardes de domingo fazendo evangelismo de rua. Pregava na igreja domingo de manhã, à tarde era o trabalho de visitação e evangelismo, e à noite tinha um culto na igreja também. Eu perdi as contas de quantas vezes o diácono lá da igreja, até o Mário Rosa, é o diácono, ele me levava para casa esgotado, porque eu não tinha condições de pregar à noite, porque eu sofria de enxaqueca. Então, chegava à noite, a minha cabeça, o meu olho esquerdo aqui, faltava pular do crânio. De tanta dor, e também o estômago era atacado, eu tinha que ser levado de carro para casa, e chegava lá em casa, apagava todas as luzes, para que eu pudesse então tomar medicação e acordar no outro dia restaurado. Eu me recordo que foram várias e várias vezes que isso aconteceu. Hoje em dia, eu não faço mais isso, porque eu procurei colocar em prática esse conselho que eu estou dando para vocês. E naturalmente, eu não me recordo qual foi a última vez que eu deixei de vir pregar por causa de enxaqueca. Não me recordo. Isso era uma prática comum da minha vida. Mas depois que eu passei a cuidar de mim mesmo, isso nunca mais aconteceu, porque eu percebi que isso não era um problema externo, era um problema interno, que era por conta da minha própria administração. Você
tem que ser seletivo sobre o que você se compromete a fazer. Porque hoje em dia está o seguinte: são muitas coisas, são muitos programas, são muitas pessoas, são muitos compromissos. Você não tem como atender todos. Você não tem como estar em 2, 3 lugares ao mesmo tempo. Não tem. Você não é herói. Você não dá conta, a sua estrutura não permite, né, estar em 2 lugares ao mesmo tempo, no mesmo espaço físico. Então você precisa ser seletivo. Quando você está no seu limite, você acaba adicionando mais coisas à sua programação e aí fica insustentável. Aí você acaba não fazendo nada. Pensamos, não vai dar para fazer isso também. Se você não souber dizer não, as coisas vão aumentar mais e mais e mais a cada dia. É necessário hoje fazer uma pausa para você refletir: Deus, o que eu preciso mudar? Por onde eu preciso começar? O que eu preciso eliminar da minha agenda que está tomando tempo, está tomando a minha atenção e também sugando as minhas forças? Pode ser uma coisa boa, às vezes, aquilo que está sugando as suas forças, mas coisas boas também desgastam a gente, sim ou não? Pessoas boas também podem esgotar você. Tarefas boas, boas obras também esgotam a gente. É tudo uma questão de equilíbrio. Salomão, certa vez, escreveu lá em Cantares, capítulo 1, versículo 6: eles fizeram de mim guardião de vinhas, mas a minha própria vinha eu não guardei. Viu aí? Ele estava dizendo: eu mantive todo mundo feliz, eu atendi a todas as demandas de todas as pessoas, eu trabalhei de sol a sol por longo tempo, construí um negócio, me sacrifiquei pelos meus filhos, mas não reservei tempo para mim, não me mantive saudável. Você fez dos outros uma prioridade até hoje, mas chegou o dia de você ser a sua prioridade. O momento de você pensar um pouco em você. No avião, quando o comissário vai dar as orientações e diz sobre as máscaras de oxigênio, ele diz o seguinte: coloque primeiro a máscara em você, para depois você colocar em outra pessoa que não está dando conta, porque você precisa estar bem para você poder ajudar o outro que não está. Ou seja, essa é uma questão que depende muito de você. Você que tem que cuidar disso. Ao sair daqui, você precisa colocar essa palavra em prática na sua vida e já se organizar para você equilibrar as suas demandas com as suas necessidades pessoais. Porque se você continuar focado em fazer tudo para todos, esquecendo de você, você vai acabar, daqui um dia, não vai ajudar nem aos outros, nem a você também. Vou contar uma história aqui para terminar, que há muitos anos atrás, havia um farol em um trecho rochoso de uma costa do mar. O guardião encarregado de manter a chama daquele farol acesa, ele recebia todo o início de mês um suprimento de óleo que dava para ser usado durante todo o mês, para manter a chama do farol sempre acesa. O seu foco principal era deixar o farol brilhando, porque a região era muito rochosa e havia muitas embarcações. O farol ficava perto de uma comunidade, e um dia à noite uma senhora o procurou pedindo emprestado um pouco de óleo, porque ela precisava de óleo para aquecer a casa dela, porque ela estava com frio. E então o guardião do farol emprestou um pouco de óleo para aquela mulher. Depois apareceu um homem e pediu também um pouco de óleo, porque ele precisou fazer uma viagem de emergência para comprar um remédio para o seu filho que estava doente em casa. O guardião não pensou duas vezes e deu também um pouco de óleo para que ele pudesse acender a sua lamparina.
E depois outro homem que estava de passagem o procurou também, pedindo um pouco de óleo, porque a sua carroça tinha atolado, e ele precisava derramar óleo nas engrenagens para poder tirar ali do atoleiro. No final do mês, olha só, no final do mês, quando o óleo já estava acabando, o guardião do farol, ele solicitou mais uma remessa de óleo para a cidade. Mas antes que o novo suprimento chegasse, o farol se apagou. E naquela mesma noite, um navio grande ficou desorientado, bateu com seu casco nas rochas e naufragou. Os responsáveis, as autoridades, vieram para saber qual foi o motivo daquele acontecimento, por que o farol apagou. E então o guardião contou que havia usado aquele óleo para todas aquelas pessoas que precisavam dele. As autoridades foram severas com ele, dizendo o seguinte: você recebeu óleo para um propósito, manter esse farol aceso, e não fez. Então você errou. Assim como aquele guardião, você também recebeu uma medida de óleo para um propósito definido e específico. Se você ficar dividindo o seu óleo com os outros, inclusive com boas ações, todo mundo ali estava precisando, pensando por esse lado humano do coração, ele agiu certo, mas ele não agiu. Ele agiu errado, porque ele deixou de fazer a sua obrigação para atender demandas. E se você, como aquele guardião, ficar ajudando todo mundo com aquilo que você tem e não repor aquilo que você tem, você pode também apagar com a sua luz a qualquer momento. Porque se a sua luz se apagar, imagina o quanto de pessoas que vai ficar em dificuldade porque você não vai mais poder estar servindo a elas. Se o seu fogo se apagar, você não vai ter mais como fazer nada por ninguém. E catástrofes, como aconteceu naquele dia, pode acontecer também, naturalmente. Eu não estou dizendo para você agir egoisticamente. Não, você me conhece, você sabe que não é essa a minha motivação. Estou dizendo para você cuidar melhor do seu templo físico, mental, emocional e espiritual, que é o seu corpo. Você não é invencível, você não é herói, você não vai agradar todo mundo nunca. Você é ser humano, e o ser humano precisa ser renovado de 7 em 7 dias. Nós precisamos ser atualizados de tempos em tempos, e nós não podemos entrar nessa sanha sem rumo, sem limites, porque assim, irmãos, nós não vamos poder ficar muito tempo com as nossas lâmpadas acesas. Tem um ditado que fala o seguinte: é mais barato manter uma boa saúde do que gastar para recuperar a saúde perdida. Você precisa sair dessa pressão que você se encontra. Aprenda a dizer não. Algumas coisas você já pode eliminar de cara, outras vai ser um pouquinho mais difícil, mas dá também. Outra coisa, a igreja, ela precisa de você aqui por muito tempo, então você tem que ter muito tempo para você poder ter saúde, para se dedicar a esse trabalho aqui em Goiânia. Então, você tem muito a oferecer, você tem muitos dons, você é uma pessoa incrível, você é uma pessoa cheia de talentos e habilidades, dons e também de amor. Mantenha a sua luz sempre acesa. Seja bom para com os outros, mas nunca se esqueça de ser bom para você também.
Se você fizer isso, eu creio e declaro que você vai sentir pesos saindo das suas costas. Você vai sentir cordas e amarras sendo quebradas. E você se sentindo agora livre para poder viver uma vida abundante. Você vai viver mais livre, mais saudável, melhor nos relacionamentos, com mais vigor, com mais energia, com mais tempo. Você se tornará tudo aquilo que Deus te criou para ser. Portanto, cuide de você mesmo, cuide desse corpo que você tem, porque é através desse corpo que você serve a Deus. Deus te abençoe com essa palavra, em nome de Jesus.